Vamos conversar ao vivo pela internet com Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Tiago, obrigado pela sua participação. Antes de entrar propriamente dito aqui falando de mercado, de como que as cotações elas estão, nós vamos falar desse indicador porque a gente tem visto uma movimentação muito importante para o pecuarista, que mostra uma valorização bastante expressiva, com ganhos principalmente nos últimos 40, 50 dias, que expressam um cenário de menor disponibilidade de animais e escalas de abate mais baixas. Como é que esse indicador tem funcionado? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, satisfação estar aqui junto com vocês, Agricultura BR, canal do Boi. Prazer novamente poder falar sobre mercado, sobre o indicador do boi gordo. Realmente, como você bem desenhou e bem falou, a gente está passando por um processo de baixa oferta no campo, de restrição forte no campo, somada a toda uma dinâmica de mercado, seja externo e interno, mas realmente a baixa oferta no campo valorizou, né, ou fez com que o indicador valorizasse e subisse aí na média, né, pegar o mês de agosto, ao torno aí dos seus 235 em média. Se eu pegar o mês de setembro, 255, já o mês de outubro, R$ 301. Então, em questão de 60 dias, podemos bem dizer, mais ou menos os 50 que você bem mencionou, a gente está falando de uma alta de R$ 65 arroba. Eu estou falando de média, sem contar o indicador que fechou ontem a 318, né? Então, realmente vem de uma forte valorização, indicando tudo o que vem acontecendo no campo. É um momento muito importante para a pecuária, né? Para toda a cadeia pecuária, né? E realmente para o pecuarista, nesse primeiro momento, vem trazendo um cenário muito mais favorável, confortável do que observado nos últimos, podemos dizer, nos últimos 2 anos, né? Tiago, um dos fatores que chama a atenção neste ano de 2024 é que desde o primeiro mês, desde janeiro de 2024, nós temos visto alguns recordes serem registrados. No caso do abate de bovinos, né, tanto pelos números CIF e quanto também os balanços do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos meses recordes até agora. Nós tivemos recordes registrados. Nas exportações também. Então, um cenário vai acompanhando o outro, né? E demorou um pouco para chegar na pecuária, até porque nós tínhamos uma grande oferta ainda de animais, principalmente em relação a fêmeas. O que chama atenção neste momento, e aí eu falo dos abates de setembro, e já falo um pouco também dos abates de outubro, é que mesmo que com a redução de fêmeas, os abates eles seguem mais altos do que em anos anteriores. Qual que é a visão que a gente pode ter sobre esse mercado, sobre a oferta de gado pronto em relação à indústria frigorífica e como que isso vai refletir também sobre o mercado de reposição de animais? É uma pergunta bem interessante, né? E eu retorno para 2021. Por que 2021? 2021 foi o ano que a gente mais emprenhou fêmea no país e foi o ano que a gente mais segurou fêmea desde 2002. Então, todo aquele investimento em 2021, o bezerro nasceu em 22, desmamou em 23 e, obviamente, saiu e está virando carne em 24 e 25. Então, esse é o primeiro ponto para a nossa análise da maior oferta de gado para o abate, independente se ele está gordo, pesado, é um boi um pouquinho mais velho, sem peso, que seja. Aí do outro lado, toda essa retenção que a gente teve e foi observada em 2021, ela aparece também. Então, quando a gente analisa o menor abate de fêmeas agora, né, e podemos dizer o menor oferta de animais pronto por abate, mas a questão é que a gente teve um volume muito grande de gado vindo de 2021 para cá. Então, sim, por mais que a gente reduziu, mas a gente está abatendo muito. Foram um dos maiores anos de abate de fêmeas, como você bem mencionou no começo do ano, o recorde muito próximo a 2013, 14, 12, 13, tá? E realmente a gente vem abatendo muito boi ainda. A grande questão nessa fase aqui de transição é que a gente observou muito abate de fêmea por preços ruins entre abril, final de março, abril, maio, junho,
Aí, coincidindo com seca, o desespero na questão em termos de preço não convidativo, muita gente não fechou gado e o animal que estava disponível para ser descartado foi descartado. Então, a gente tem todo esse cenário aí para entender um pouquinho a esse volume menor de fêmeas abatida, comparado a alguns períodos anos, mas o volume ainda é muito grande, dado todo esse cenário que a gente observou desde 2021. Então, houve um processo sim de melhora no rebanho, de melhora, de retenção dessas fêmeas e os animais estão aparecendo. Então, todo esse investimento a partir de 21 culmina 24 e 25. Isso é natural que ocorra e por isso até os números recordes, apesar da retração esse segundo semestre aqui em relação ao primeiro. Tiago, um fator interessante, né, quando a gente fala de pecuária, de investimento e também do comportamento do pecuarista de uma maneira geral, nós vimos uma demanda muito forte agora, recente, por gado magro. Isso é muito explicado porque se o preço melhora, você vai confinar, né? Quem tem um recurso vai confinar esses animais, né? Então, em algum momento, esses animais abatidos, quando forem abatidos, vão refletir também no mercado do gado pronto, do gado do boi gordo. Isso daí vai ter algum tipo de reflexo. E uma outra questão que a gente tem apurado aqui é que bezerros aqui nos nossos leilões, eles aumentam, assim como o gado magro, mas aumentam vertiginosamente. Então, a gente tinha preços ali de R$ 8, R$ 9 quilo, hoje a gente tem visto 13, 14 e chegam até R$ 15 quilo, dependendo do padrão desses animais. O que está acontecendo neste momento em relação a investimento por parte do pecuarista? Em bezerro, gado magro, eu vou até estender aqui a reprodutores também, porque pelas nossas expectativas os preços aumentam. Sim, e vamos lá, é bem natural e bem característico da pecuária quando a gente tem um aumento de preço, né, seja do boi gordo, até mesmo da carne, isso reflete ao longo da cadeia. Isso puxa realmente o investimento. Então, a expectativa futura sendo positiva, o pecuarista ele vai investir. E uma coisa que é importante para a pecuária, tá? E para todos os demais setores. Preço puxa custo. Não adianta achar que o preço do boi gordo vai subir e o do bezerro não vai subir. Então, conforme o boi gordo sobe, obviamente eu tenho uma demanda maior por boi magro, uma demanda maior por bezerro. A grande questão da pecuária é como que eu vou administrar essa receita futura ou me proteger de preço. Porque, como você bem mencionou, tem um ponto importante aqui, né, da primeira parte da pergunta a gente ficou entre final de abril e começo de setembro com volume de gado confinado ou ocupação de confinamento menor do que os últimos 2 anos. Foi um dos piores anos nesse período. E aí isso daí refletiu. Então, o animal que eu não confinei em maio, em média 100 dias de coxo, ele maio, junho, julho, começa a faltar em agosto. E agosto, principalmente em setembro. Então, quando a gente tem essa falta de animais, o boi valoriza, há essa corrida pelo boi magro, assim como essa corrida pelo bezerro. E aí a gente tem no final de setembro a maior taxa de lotação, 34% a mais do que a média dos últimos 2 anos. Final de setembro, com 34% a mais de animal no coxo, ocupando confinamento. Outubro, novembro e dezembro, esse animal está saindo no começo de janeiro, que seja de 1º a 15 de janeiro a 20 de janeiro. Então, é importante o pecuarista ficar atento a esses movimentos, tá? Porque realmente eu venho com um custo maior e eu vou ter uma oferta maior, tá? Isso é natural. Então, é bom pensar, fazer conta, fazer uma boa gestão de risco de preço, isso é muito importante. E aí vem todo outro cenário da sua colocação, da questão de reprodução, e vou um pouquinho além. Eu sei que está difícil achar fêmea, principalmente, óbvio, novilha, mas vaca, até mesmo vaca adulta, tem uma prenhez melhor do que novilha. Em alguns estudos a turma fala isso. A vaca está, de certa maneira, mais barato. A arroba da vaca em relação à arroba do boi, mais barato. Então, pode ser um bom investimento, tanto na vaca, que daí também já há uma dificuldade de achar a valorização da arroba, assim como do reprodutor. A grande questão eu tenho que buscar, sim, um bom reprodutor PO, e isso ajuda a valorizar o mercado. Não dá para só colocar um touro de boiada, senão não vou ter prenhez, minha vaca realmente vai ser descartada. E aí, obviamente, também a gente vê um reflexo já nas vendas de sêmen. A turma já está otimista pensando naquele bezerro do começo de 2026, do desmame. Então,
movimenta toda uma cadeia, seja para touro PO, que realmente tem uma região bem interessante aí no Mato Grosso do Sul, que são grandes produtores, assim como outras partes do país, mas também venda de sêmen a gente nota que o mercado ele começa a ter uma oxigenação interessante, dado toda essa valorização na cadeia.